Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu considero uma das entrevistas mais importantes que eu vou fazer, porque ela estuda a alt-right, que é a extrema-direita. Ela vai conversar com a gente sobre os acontecimentos do Brasil nos últimos anos, o avanço da extrema-direita no Brasil. Eu tenho o prazer de entrevistar Michele Prado. Tudo bem, Michele? Obrigado por ter aceitado o meu convite. Tudo bem, Solano? Eu que agradeço demais o convite. Eu acho que a conversa vai ser ótima e Sim, espero que seus ouvintes também gostem da conversa. tá certo então. Há quanto tempo você se dedica em estudar a extrema-direita e o porquê surgiu esse interesse? Então, Solano, eu comecei a estudar sobre isso no final de 2018. Então, agora a gente vai fazer já 4 anos, né? Hum, Agora, no final desse ano, outubro, novembro, mais ou menos, eu comecei a estudar. Me aprofundei mais em 2019, 2020, que foi principalmente durante o período da pandemia, quando eu tive mais tempo, 2019 e 20, e hum, lancei o meu livro ano passado, né, no início, em 2021, o meu livro Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, a alt-right e o populismo iliberal no Brasil. E eu decidi estudar porque eu sempre estive dentro da bolha da direita, dessa nova direita aqui no Brasil, uhum, né, que é um fenômeno essencialmente online. Ele começou lá atrás, ainda no começo dos anos 2000, no Orkut. Depois ele migrou para o Twitter, depois para o Facebook. E nessa época eu vim acompanhando todo o processo, né, de formação dessas pessoas, esses influenciadores todos, conforme eles foram surgindo, né, quando o Olavo de Carvalho entra para ser um grande, é, é, qual seria a palavra primeira? Um grande formador de opinião primeiro, né, para esse pessoal que estava dentro dessa bolha da direita, e depois eu vi o surgimento do bolsonarismo também, antes disso, eu vi o processo pelo impeachment, né, a desilusão com o PT, o antipetismo, tudo isso eu participei. E aí eu vi o crescimento do bolsonarismo, né, o surgimento primeiro, que surgiu direto dos olavistas, né, do pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, e daquela gama de influenciadores que formavam opinião dentro dessa bolha. E então, eu vi o surgimento do bolsonarismo, eu vi a radicalização acontecer pouco a pouco, hum. dentro desse ambiente. E em 2018 tudo ficou muito mais forte, né? A radicalização ficou realmente muito forte nas eleições de 2018 e me convidaram, me colocaram num grupo de WhatsApp Hum. chamado Internet Livre, que era um grupo que foi criado pelo Luciano Ayan, mas quem me colocou não foi ele, foi uma moça chamada, hoje ela é bolsonarista fanática, Valéria Scher, o nome dela, foi ela que me colocou nesse grupo de influenciadores. E lá eu tive contato com todos esses influencers digitais da nova direita brasileira. A maioria deles, pelo menos, estava lá. Alguns deles se radicalizaram totalmente, foram para o bolsonarismo, outros não, mas tinha gente do MBL, como o Renan Santos, tinha o Ricardo Almeida do MBL, estava lá, o Eric Balbinos, que era do MBL, também estava nesse grupo, tinha a deputada Bia Kicis, estava nesse grupo, o deputado Paulo Eduardo Martins, Caio Coppola, Rodrigo Constantino, Leandro Ruschel. Era muita gente que, algumas pessoas do Brasil Paralelo também estavam dentro desse grupo, mas eu não recordo o nome agora, mas eu sei que eles eram do Brasil Paralelo. Era muita gente assim que estava envolvida com a direita brasileira, né, a nova direita brasileira. E lá nesse grupo, eu percebi que aquela radicalização que eu via fora estava também, vinha de cima para baixo, né? Porque os influenciadores lá dentro, alguns deles, falavam algumas coisas que não eram ditas fora daquele ambiente privado, mais ou menos privado, e que me levantou aquele sinal assim, epa, vermelho, né? Por exemplo, teve um influencer que chegou a falar lá nesse grupo que Bolsonaro deveria ter só um general louco para dar um golpe, que aí o pessoal faria a população apoiar. E aquilo eu discuti com essas pessoas, a maioria deles eu discuti,
briguei, rompi com muitos, da maioria. E disso eu tive a certeza de que havia algo muito estranho por trás do bolsonarismo, que não era a direita moderada, como eles falavam que era, a direita democrata, né? Então eu percebi que não era, né, que havia algo de mais sinistro, e decidi estudar por minha conta para eu conseguir compreender o que era o bolsonarismo, afinal, né? E acabei chegando não só no bolsonarismo, como em toda a nova direita, porque fui aprofundando nas pesquisas. Um amigo meu de Fortaleza, Josezito Padilha, me ajudou. Ele é livreiro, ele é economista, na verdade, e advogado. Ele me ajudou com a bibliografia. Eu comecei a pesquisa e fui ligando os pontos, fui conseguindo ter um panorama bem abrangente a respeito do que é o bolsonarismo e do que é essa nova direita no Brasil, que não dá para se colocar dentro do espectro de moderada de forma alguma, nem de democrata. E então eu lancei o livro sozinha. O meu livro, eu fiz ele sozinha, eu fiz a pesquisa sozinha, sem nenhum tipo de financiamento. O livro também eu fiz sem financiamento, eu contratei uma editora, criei um site de pré-venda. Com a pré-venda eu paguei a primeira tiragem e agora com as vendas eu estou pagando a segunda tiragem da editora. É um livro 100% independente. Continuo não tendo nenhum tipo de financiamento. É na raça mesmo. Então, foi isso. Então, eu decidi escrever o livro e acabei, esses anos todos, falando coisas pertinentes nas minhas redes e prevendo algumas situações, né, e conseguindo também, o mais importante que eu acho, desradicalizar muita gente. Ainda bem. Não tantas quanto eu gostaria, mas muita gente já conseguiu abrir os olhos. Tá certo. A extrema-direita, né, ou a nova-direita, o bolsonarismo, em 2018, dizia que, por exemplo, se falou muito do nazismo, né, que o Hitler tinha uma política de esquerda devido ao nome do partido ser socialistas, incluir o nome socialistas. Mas, enfim, a política dele era de extrema-direita ou de extrema-esquerda? Do Hitler, do Isso, nazismo? isso. Olha, o nazismo foi um regime híbrido, né? Ele tem elementos tanto da esquerda quanto da extrema-direita, mas muito mais da extrema-direita, especialmente a, a ala mais reacionária, né? Os pensadores mais antiliberais. Então, o próprio nazismo surge ali na República de Weimar, no entreguerras, com pensadores antiliberais e reacionários, né? No entanto, o Goebbels e o próprio Hitler, eles tinham, eles tinham um certo pendor revolucionário, né? E se juntou, é um híbrido, não é exatamente de um ou de outro. Agora, a maior influência, sem dúvida nenhuma, é o pensamento antiliberal, reacionário, né? Sim. E de extrema direita, sem dúvida nenhuma. É porque essa ideia de tentar colocar o nazismo na conta da esquerda é uma forma de limpar a direita das consequências, né, quando ela chega ao seu extremo, né? Então é uma forma de dar uma limpadinha, compreende? Aí você coloca no adversário a pecha, né, de que é de esquerda e tal. Mas são poucos os elementos de esquerda, são poucos. Lá no começo, bem no começo mesmo, quando você lê, por exemplo, a biografia, os diários do Joseph Goebbels, por exemplo, lá no começo do Partido Nazista, ainda, são vários diários que ele tem, são vários livros. Lá no começo, você vê um pendor revolucionário dele, né? E ele achava que era preciso mesmo haver uma revolução socialista. Mas isso vai passando com o tempo. Quando o Partido Nazista assume o poder, já não tem mais resquícios de, de pensamentos de esquerda dentro do partido. Não tem mais resquícios. Tanto que o grupo que estava mais ligado à esquerda, os Strasser, se não me engano, é Strasser o nome deles, já haviam sido assassinados, inclusive, né? Então, existe essa confusão. Agora é narrativa, né? Porque eles querem limpar, não querem ser associados ao nazismo, né? Claro.
No governo Bolsonaro, teve aquele secretário da Cultura, o Roberto Alvim, que fez um vídeo, né, é, Sim. igual o Goebbels. Isso, o que significa? Ele copiou, ó, significa, primeiro de tudo, é que eles têm a mesma base, o imaginário deles é formado pelos mesmos tipos de conceitos, né? Sim. Que são conceitos da extrema-direita, também dos tradicionalistas, como Júlio Zévalo, todos aqueles pensadores fascistas que deram formação e base intelectual para o nazismo, e para o franquismo também, né, para o fascismo em geral. Então, a primeira coisa que significa é isso, que eles têm, para você copiar um discurso, e não foi só um trecho, tá? Foram vários discursos. Ele copiou 3, pelo menos, diferentes, 3 discursos diferentes trechos de discursos do ex-ministro da propaganda, né, e cultura do regime nazista. E ele juntou tudo dentro de um texto só, mas foram 3 excertos que ele utilizou. A imprensa falou que foi só um, mas foram 3, porque eu já li essa biografia, onde tem esses discursos, e já li os diários dele também, onde tem esses discursos. Então, o primeiro ponto é que o imaginário, os conceitos, as ideias, as influências intelectuais que esse pessoal recebe e acredita, suas crenças, é dentro desses pensadores, né? Então, tem o René Guénon, tem o Júlio Zévola, tem os pensadores da Revolução Conservadora, da República de Weimar, e tem também a parte da extrema-direita contemporânea, né? Porque aí a gente está falando do fascismo histórico, mas o grosso do bolsonarismo é a extrema-direita contemporânea. Então, que vem desde a novela Droit da França, ali do final dos anos 70, até a alt-right, que é um movimento mais recente, né, de direita radical e extrema-direita, do que surgiram nos Estados Unidos um pouco antes das eleições do Trump. Surge ali com Tea Party, com aquela revolução populista de direita radical que houve nos Estados Unidos, né, e desemboca no Brexit, na eleição do Trump, Bolsonaro, etc. Então é isso. Demorou para ele, o governo Bolsonaro ainda segurou ele um dia no cargo, né? Um dia mais ou menos, o que é um absurdo completo. Mas é isso. Significa que o imaginário está aí. Não dá para a gente taxar, por exemplo, assim, é neonazista, porque aí a gente teria que ter mais elementos para isso. Mas que o imaginário é todo baseado nos conceitos que fomentam, que preenchem os ideais nazistas, sem dúvida nenhuma. Aquele vídeo ficou muito claro. Vamos avançar um pouco na história e relembrar o regime militar que nós vivemos. Essa época de 64 a 85 é igual ao fenômeno que estamos vendo desde 2018? Não, não, é diferente. Apesar, olha, são contextos históricos diferentes, inclusive, né? Apesar de nós vermos a simbiose entre as Forças Armadas, né, que deveriam ser instituições de Estado e, no entanto, se miscuíram ao governo, né, situações de governo, se fez essa confusão tremenda, completamente catastrófica, mas são diferentes, não são a mesma coisa, não. E agora tem o seguinte, Solano, o Bolsonaro tem a mentalidade de quem gostaria de um modelo autocrático, né? Uhum. Ou de uma ditadura. E o próprio bolsonarismo tenta fazer um revisionismo histórico a respeito da ditadura militar. E a nova direita também faz uma parte dela. Mas são coisas distintas. Se a gente não tomar cuidado, vira a mesma coisa. Né? Ele pode dar um golpe, ele pode, né, com a ajuda de militares, principalmente do baixo escalão, que é o que ele mais copta, né? O alto generalato não está tão ao lado do bolsonarismo, do Bolsonaro, mas ele copta os baixos escalões. O governo brasileiro hoje é a democracia civil que tem mais militares no governo do mundo. Você sabia disso? Que o Brasil é o que tem mais forças armadas? Militares em cargos de governo. Sim, do mundo. atualmente, sim. Atualmente do mundo. Atualmente. Nem mesmo nas Filipinas tem tantos. Do Duterte.
Filipinas é um regime, como que é o regime de lá? Estou meio por fora. Também é um regime liberal, né, Hum, do Duterte, e é um regime extremista, né? É um extremista. Ele é um híbrido, ele não é nem exatamente extrema esquerda nem extrema direita, é um híbrido entre os dois, né? hum. Mas ele tem muitas semelhanças com Bolsonaro, principalmente na retórica, né? Bandido bom é bandido morto, esquadrões de milícias, paramilitares, etc., matando pessoas. Mas nem nas Filipinas, que é um governo bem militarizado, o Brasil ultrapassa a Filipinas. Então, é complicado porque a gente tem essa mistura entre o que são instituições de Estado, né, como as Forças Armadas, as três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, lá dentro do governo, e aí o Bolsonaro ele coopta os baixos escalões. A gente tem aí perigoso, inclusive agora nas épocas de eleição, né? Agora é bom lembrar uma coisa, Solano, os militares, eles entram na campanha de Bolsonaro já bem tarde. Eles entram ali em 2017, final de 2017, mais ou menos. Porque até 2017, até o final de 2017, o candidato dos militares era o Mourão, era o Hamilton Mourão. O Mourão tinha uma chapa independente, fazia inclusive muitas palestras que ele postava no Facebook, né? E ele agregava aquele pessoal da intervenção já, né? Aquele pessoal mais ligado ao período da ditadura militar mesmo, né? Saudosista. E até 2018, Bolsonaro não tinha vice ainda. E surgiu até uma confusão, porque ia ser o Bragança, Luiz Felipe de Bragança. Sim. Depois teve a confusão, aí falaram que não, aí surgiu o nome da Janaína Pascoal, que hoje é deputada por São Paulo, e aí a Janaína chegou a fechar com ele, né, como vice do Bolsonaro, Hum. fez não, chegou a fechar, ela participou do Congresso para anunciar a Uhum. chapa, eu não sei se você chegou a acompanhar isso, mas teve um congresso que passou ao vivo no Facebook, Eu ouvi esse papo. e, é, e nesse congresso, o que acontece? Foi até o primeiro, se não me engano, foi o primeiro congresso do PSL para anunciar essa candidatura assim, formalmente. É. E aí estavam todos eles lá, o Eduardo Bolsonaro, estava o Augusto Heleno, né, Bolsonaro, tem até o vídeo que corre por aí, que até hoje o pessoal utiliza, um vídeo onde o Augusto Heleno fala assim, se falar pega centrão, não fica um, meu irmão, pega Aquele ladrão, não vídeo, tem né? esse vídeo, foi aquele ali foi o congresso, foi a reunião deles. O mesmo que E o mesmo que o Eduardo Bolsonaro falou se quem vai ficar ao lado do Centrão ou quem vai ficar do lado do Bolsonaro, né? isso, foi ali que a Janaína Pascoal tem uma fala também. Hum. E aí a Janaína Pascoal, ela reclama da radicalização dos bolsonaristas. Aí ela fala um monte de coisa, dizendo que os bolsonaristas estavam parecendo petistas e tal, que estava atacando as pessoas, xingando, não sei o que, agindo de forma selvagem, né? Uhum. Quando ela fala isso, ela passa a ser o alvo dos bolsonaristas, e aí a chapa não vinga. Aí, por último, depois disso, é que entra o Mourão na chapa do Bolsonaro. Então, os militares entraram no último minuto do segundo tempo, no período de prorrogação. Aí pegaram e formaram com o Bolsonaro a chapa Bolsonaro e Hamilton Mourão, como vice-presidente. É bom falar isso, que tem gente que acha que é desde o começo que os militares estavam apoiando, mas não. Claro que deve ter uma ala, né, que já devia estar apoiando desde o começo, mas em geral, né, havia essa candidatura paralela do Mourão, que só depois ele se junta. Tá certo, tá certo. Agora vamos relembrar de um político lendário, Enéas Carneiro. Ele se dizia nacionalista, conservador, e na economia tinha visões diferentes dos atuais conservadores, que são liberais na economia. Mas o jeito de falar gritando e de forma indignada assustava ou fazia muitos pensar que ele era louco. Você acha que ele se enquadrava na alt-right? Não, não na alt-right, porque Enéas, na verdade, era de extrema-direita mesmo, daquela extrema-direita ali do período pós-guerra, né? Hum. Já no período da Guerra Fria, e ele era um discípulo de LaRouche, que é um teórico conspiracionista dos Estados Unidos, de extrema-direita,
a extrema-direita clássica, digamos assim, né? Dos A Estados Unidos? extrema-direita dos Estados Unidos, LaRouche, dos Estados Unidos. A extrema-direita antiliberal, né? Ah, Totalmente antiliberal. E que foi também de onde o próprio Olavo traz muitas das teorias conspiratórias que ele introduziu aqui no Brasil. Né? Então, o Enéas, ele trazia todas, ele inclusive era membro de algo ligado ao Instituto LaRouche, o Enéas Carneiro. E tem um Instituto LaRouche, tinha aqui no Brasil, não sei se tem ainda, eu esqueci o nome aqui agora. Eles fabricam até uma revista. E o Enéas é dessa safra, tá? É uma safra realmente totalmente reacionária. Não é a extrema-direita contemporânea, é a extrema-direita ali do período da Guerra Fria, ligada a teorias conspiratórias, que são o começo, por exemplo, daquelas teorias do marxismo cultural, nova ordem mundial, fim do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Ele está ligado a essa cepa da extrema-direita, não tem nada a ver com a alt-right, com a direita alternativa. A direita alternativa surge no final de 2008. Você acha? Bem mais para frente. Sim. Você acha que se ele tivesse sido eleito presidente, você acha que estaríamos vivendo bem ou mal? Mal, com certeza. Mal? Mal, com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. A gente tem que entender o seguinte, um governo que está fora da ordem liberal é um governo que não respeita o mínimo da dignidade humana, tá? Direitos humanos e tal. Então é um governo fechado, é um governo sectário, em geral. Se diz liberal na economia? Não, eu estou falando antiliberal. Um governo que não segue a ordem liberal política, tá? Sempre que eu falar liberal é no sentido político, não é no sentido econômico. Porque o sentido econômico o sentido econômico é um braço do liberalismo, né? Tem países que são liberais, mas não são liberais na economia, não são neoliberais, no caso. Mas são liberais, né? Liberais, quando eu falo, é quando a ordem liberal que eu digo é você seguir os princípios da democracia liberal, que é a separação de poderes, Estado democrático de direito, imprensa livre, dignidade, respeito à dignidade humana, proteção às minorias. Isso são os princípios liberais, certo? Liberdade de expressão, etc. Sim. Liberalismo econômico, ou seja, o neoliberalismo já é outra corrente, é aquela que acha que o mercado livre e sem nenhum tipo de intervenção estatal vai conseguir resolver todos os problemas, né, da sociedade, e não vai. Então, mesmo o Enéas, que era formado, era médico, eu acho que ele era cardiologista, se não me engano, mesmo ele sendo médico, sendo uma pessoa inteligente, você acha que ele seria mesmo uma tragédia para o Brasil? Totalmente. Talvez o poder subisse a cabeça. Não, pelas próprias ideias dele, né? Pelas próprias ideias, o antiliberalismo dele, as teorias conspiratórias, né? O pensamento conspiratório, muitos. Se a gente for analisar as coisas que o Enéas falava, tem dezenas de teorias conspiratórias ali, tudo da safra do LaRouche, né? Então, com certeza seria uma tragédia, sem dúvida nenhuma. E muitos conservadores hoje lamentam ele nunca ter sido eleito, né? Lamentam, não são conservadores, tá? Eles estão dentro, quem lamenta deve estar dentro também do mesmo espectro de pensamento da extrema-direita. Não pode se colocar como conservador convencional que lida bem com a ordem liberal. Compreende? Compreendo, sim. Vamos lá, então. Voltando agora nos últimos anos, vamos falar novamente dos últimos anos antes de 2018. As manifestações contra o governo do PT começaram em 2013 com o aumento de 10 centavos nas passagens de ônibus na prefeitura de 20 centavos, isso. Na prefeitura de São Paulo. Daí começou as manifestações, que culminou em 2016 com a queda da Dilma Rousseff. Você acha que esse movimento já estava começando a desenhar o que viria, a tragédia que viria à frente? Solano, eu tenho uma opinião diferente, não é nem opinião, na verdade, eu estava dentro da bolha, então eu sei que as manifestações de 2013, dos 20 centavos, que começou lá em São Paulo, que era uma manifestação que começou não contra o governo da Dilma, mas contra o governo de Alckmin,
do PSDB, lá em São Paulo, né? O Não era o intuito era Haddad, atingir... prefeito de São Paulo? Não, era o governador de São Paulo. Hum, O governador de São Paulo era Alckmin. sim, sim, sim. Isso. E essa manifestação era para atingir o Alckmin, que era do PSDB. Eu não sabia. Começa lá em São Paulo, Ah, com o coletivo, né, dos 20 centavos e tal, para atingir o Alckmin do PSDB. Só que toma proporções maiores do que eles esperavam. hum, E parte da esquerda do Brasil acaba aderindo às manifestações contra a Dilma. hum, Só que foram manifestações que não foram dos antipetistas, tá? Foi manifestação da própria esquerda, e a direita que já estava se formando, a direita que já estava formada, na verdade, online, hum, esse grupo, essa nova direita, nós olhamos para aquelas manifestações e o que a gente pensava era o seguinte: será que finalmente a esquerda entendeu que há problemas no governo do PT? Porque, veja, já havia passado o mensalão, né? Lula já havia sido reeleito, aí veio Dilma, que o pessoal falava que era tipo um boneco, um fantoche do Lula. Então, a nova direita já tinha um antipetismo formado, já era contra o PT, já pedia a deposição desde a época do mensalão, já se pedia isso, né? E o PSDB não levou adiante, os partidos políticos não levaram adiante na época do mensalão, nenhum tipo de pedido de impeachment. Então, quando a gente viu as manifestações de 2013, a gente meio que ficava assim, agora a esquerda parece que acordou, hum, né? E ao mesmo tempo a gente dava risada, né? Porque era assim, tava todo mundo a gente falava contra o PT internamente hum, e era atacado pelo pessoal da esquerda. E agora era o pessoal da esquerda que estava na rua pedindo, né, medidas, né, hum, melhoras do governo Dilma. E aí começaram os black blocs a violência em quase todos os protestos, inclusive com a morte de um cinegrafista lá no Rio de Janeiro, que foi uhum. atingido por um rojão, e a direita toda ficou totalmente contra aquelas manifestações. Então, não tem como... eu sei que alguns cientistas políticos colocam como o começo, né, do impeachment, essas manifestações, mas em relação à direita não tem nenhuma. Pelo contrário, fizeram até livro na direita e tal, condenando as manifestações, explicando o que era e tudo. Um influenciador ligado ao Olavo de Carvalho fez um livro chamado Por Trás das Máscaras. Então, não tem muita relação, porque, claro que, assim, quando as esquerdas foram para as ruas, a direita percebeu que não ia para a rua, né? A direita nunca ia para a rua. Foi ainda na época da ditadura militar, naquela marcha de Deus contra pela família, né? A Hum. marcha pela família, lá da TFP. Só que aí pode ter dado assim, olha, se eles estão na rua, a gente também pode ir, porque começa. Só que em 2014 começa, na verdade, primeiro um movimento online assim de hangouts. Um convidado chama o outro, aí esse pessoal começa a se encontrar, fazer essas programações, essas lives gigantes, né? Aí tem um público imenso. Aí, em 2013, é lançado o livro do Olavo de Carvalho, isso tudo galvaniza a direita também. O mínimo que você precisa saber para não ser idiota, o livro que o Felipe Moura organizou. E isso tem muito mais a ver com depois o processo de impeachment do que as manifestações dos 20 centavos em 2013. E aí, em 2014, surge o MBL, né? Uhum. Surge o MBL, que começa a convocar, e essas convocações do MBL já são depois, bem depois das manifestações de 2013, né? Já são ali meados de 2014, quase final de 2014, na verdade, são Hum. as primeiras manifestações, mas porque já havia um movimento assim online forte estabelecido da direita, da nova direita, entendeu? Pelo impeachment. E as primeiras eu fui nas primeiras manifestações, que não era nem do MBL ainda, que eram coisas esparsas assim, lá em Salvador, né, que eu morava lá em Salvador. E era 10 pessoas, 20 pessoas, entendeu? Não Hum. era nada gigantesco, só ficou gigantesco mesmo no final de 2015, começo de 2016. Certo. Ainda em 2014, eu quero que você faça um paralelo.
para ver qual que é a sua opinião, segundo as análises que você fez. Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil, onde Uhum. também foi alvo das manifestações, onde disseram, uma das frases da manifestação era: queremos uma saúde padrão FIFA. E em 2021, acho que foi 2021, tivemos a Copa América aqui no Brasil em plena pandemia. E as pessoas defendendo a Copa América, mesmo com risco de haver muitas infecções pelo coronavírus. Uhum. Na sua opinião, pelas análises que você fez, as mesmas pessoas que pediam saúde padrão FIFA em 2014 são as mesmas que queriam a Copa América agora, mesmo com a Covid? Peraí, as mesmas que pediram o padrão FIFA, ou seja, eram contra o PT, Isso. há uma parte sim, sem dúvida nenhuma. Uma parte sim. Outra parte não, porque com a pandemia, o bolsonarismo perdeu muito da força que tinha, porque Uhum. houve uma fratura, né, dentro da direita, né? Então houve um primeiro distanciamento, digamos assim. Porque até 2020, mesmo esses influenciadores que se diziam anti-bolsonaristas, eles não faziam ainda oposição ao governo Bolsonaro. Era sempre uma coisa meio morde-a-sopra, né? Dá uma mordidinha, dá uma soprada. Mas aí, com a pandemia, a coisa escala, né? Escancara, até porque escancara de vez. E aí, muita gente sai do bolsonarismo em 2020 com a pandemia. Então, uma parte, com certeza, eram as mesmas pessoas, com certeza. Vamos agora falar, então, de Olavo de Carvalho, que faleceu nesse ano, no mês de fevereiro, se não me engano, que ele, no passado, Michele, segundo relatos, foi comunista ou era de esquerda, e depois ele mudou de lado para a extrema-direita moderna. O que explica isso? E como ele conseguiu manipular as pessoas? Ele morreu em janeiro, final de janeiro, só para a gente corrigir. Tá certo. Foi dia 25, se eu não me engano, ou 24. Hum. Ah, então, né, o Olavo de Carvalho foi o principal criador do bolsonarismo, posso dizer assim, e também um dos principais motores da nova direita, né, um dos principais formadores de opinião e ideólogo da nova direita brasileira, né? Por isso que a nova direita brasileira, inclusive, foi radicalizada, porque recebeu todos os conceitos que ele trazia da extrema-direita internacional, incluindo as teorias conspiratórias todas que povoam aí esse imaginário. E ele era, a mudança dele, eu não sei porque, assim, aí já é uma coisa particular, ele fala muitas coisas, né, ele falava muitas coisas, nem todas eram verdadeiras, então ele fala que era convertido, né, ao catolicismo, e há divergências, assim, porque ele já participou de taricas muçulmanas, né, já foi perennialista, tradicionalista, ligado à escola do René Guénon, do Júlio Zévola, etc. Agora, ele sempre foi um hábil manipulador, né? Hábil manipulador, programação neurolinguística, dominava muito os alunos dele, é um líder de seita, digamos assim. Sempre foi um líder de seita e criava muitos linchamentos, né? Quando alguém se posicionava contra algo que ele falava, ele fazia linchamentos virtuais, obviamente, né, públicos contra aquela pessoa, e todos os alunos vinham junto. Ele tinha uma coisa assim, um dos pontos que ele utilizava muito para poder manipular esses alunos, essas pessoas, é que ele fazia os alunos acreditarem que eram muito melhores do que eles são, né? Ele aumentava a autoestima dessas pessoas até um nível patológico, como dizer, por exemplo, que eles iriam salvar a alta cultura, né, do Brasil, que eles estavam muito acima por serem alunos dele, que eles eram os inteligentes, né, do Brasil, os mais inteligentes, e o resto não. Né? E enquanto ele fazia isso, ele também condenava a academia, né, o estudo formal, né, para não ter concorrência até, né? Para Uhum. não ter concorrência de fontes. Então, essa manipulação era bastante forte nesses alunos. Imaginem você ter um monte de jovem e alguém falando para esse jovem que esse jovem vai salvar a cultura
do Brasil, que esse jovem é maravilhoso, é perfeito, e ele está acima dos outros mortais comuns, né? Então, isso tem um impacto muito grande dentro dessas pessoas, psicologicamente. Mas ele também não foi original, né? Ele não foi original, porque isso já aconteceu antes na história, né? Um grupo assim de intelectuais. Eu conto no meu livro o caso da Criterion Association, que foi um grupo de intelectuais da Romênia, no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que tinha pessoas intelectuais muito renomados, eruditos hoje, né, alguns já morreram, claro, como Emil Cioran, Michel Eliade, né, participaram desse grupo, que Criterion Association, e esse grupo tinha um professor de filosofia muito parecido com o Olavo de Carvalho, que era um professor na Ionesco, o nome, era um professor fora dos padrões, né, fora dos padrões normais, assim, da academia, e ele criou esse grupo de alunos, né, para salvarem, resgatarem a alta cultura da Romênia. Isso lá no período anteguerras. E, ao mesmo tempo, aí com o tempo, esse grupo foi se tornando fascista, né? Eles se tornaram fascistas, muitos deles entraram para a Guarda de Ferro romena, né? Que era fascista, era um braço paramilitar do governo romeno fascista. Muitos deles passaram anos para poder depois renegarem um passado fascista, né? Mas houve muito semelhante. E o Olavo, ele já morou na Romênia há muitos anos, né? Uhum. Então, com certeza, ele sabe sabia da Critério Association e sabia também da inspiração que ele teve na Ionesco. Então, não é algo original, nada no Olavo era original, para falar a verdade. Uhum. Eu sei, eu tenho obra dele, já li, eu tenho em casa, nada original, né? Muito menos as coisas que ele postava, as teorias conspiratórias, tudo isso. Nada disso é original, tudo requentado da extrema-direita internacional. Tá certo. Eu vou deixar uma pergunta que eu quero que você responda no final da entrevista, até para dar tempo de você pensar. Se existe algum líder mundial, seja do passado ou da atualidade, que tenha sido um bom exemplo para a humanidade. Se tiver, eu gostaria que você me dissesse o nome e o porquê, e se não tiver, você também diga o porquê. Porque eu vejo as histórias dos líderes de vários países e não encontro nada de positivo, ou pelo menos quase nada. Vejo muita coisa negativa. Então, eu vou Uhum. continuar. Vamos continuar. Existe alguma diferença da personalidade do Bolsonaro para o Trump? Como é que você vê o governo de ambos? Na verdade, os dois são trolls, né? São trolls, ou seja, são pessoas que o trolling é o ato de você falar algo ofensivo para você criar uma reação e com essa reação você conseguir pautar o debate, chamar a atenção pública e ser ofensivo mesmo, né? Sem ser penalizado. Os dois têm muitas semelhanças porque ambos vieram na esteira da alt-right, né? Que é a direita alternativa, bom explicar. É uma direita radical, com quadros da extrema-direita, inclusive supremacistas, brancos, tá? Também tem neonazistas dentro da alt-right. São coisas um pouco diferentes, apesar de muita gente confundir os dois. E surge ali no final do começo de 2008, quando uma corrente radical da direita americana chamada paleoconservadorismo Hum. decide criar um clube de intelectuais que se opunham ao conservadorismo convencional representado pelos neocons, que eram os chefes, digamos assim, os líderes principais do Partido Republicano nos Estados Unidos, do golpe. E essa corrente paleoconservadora é uma corrente de direita radical, mas com muitos quadros de extrema-direita, totalmente antiliberal, totalmente reacionária nos costumes, né, com a política externa isolacionista, para você entender hoje Trump, por exemplo, e o que ele está falando sobre Putin. Totalmente isolacionista, ou seja, não rejeita a democracia liberal como forma de governo, tá? Essa corrente, o paleoconservadorismo, rejeita totalmente a democracia liberal, opta, inclusive, por regimes autocráticos e tem uma ligação muito forte também com o nacionalismo cristão, ou seja, ligar a identidade do país, da nação, à religião católica ou pentecostal, né, no caso, mas cristã, de toda forma.
Então, os paleocons, esses paleoconservadores, o Paul Gottfried foi o principal pensador deles, é um erudito americano, muitos livros lançados, PhD e tal, para você ver como a extrema-direita não é só neonazi, tá vendo assim? Não é só aqueles que têm uma suástica. A extrema-direita tem muitos intelectuais. Esse é o principal problema, inclusive. Então, esse Paul Gottfried, ele cria um grupo, né, de intelectuais que não querem o conservadorismo convencional e nem o liberalismo. E desse grupo surge o nome alt-right, ou seja, direita alternativa. E o supremacista Richard Spencer era pupilo desse Paul Gottfried e cria um site logo depois chamado alternativeright.com. Aí começa a direita, a alt-right em si. Nesse mesmo período surge a Revolução Popular, a Revolta Populista de direita religiosa radical, chamada Tea Party, lá Tea Party, né, nos Estados Unidos, já sendo fomentada pelo Steve Bannon, né? O Steve Bannon já está ali fomentando essa revolução populista, era uma revolta com traços também de ansiedade racial, assim, porque era uma reação ao primeiro negro na presidência dos Estados Unidos, né, Barack Obama. Então, naquela época ali surge a teoria conspiratória do bandeirismo, de que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, de que ele era um estrangeiro e, portanto, ele não poderia assumir a presidência, tudo mentira, né, teoria conspiratória. E dali em diante, o Steve Bannon fomenta essa revolta e essa direita alternativa ela vira um movimento realmente, essencialmente online, principalmente, né? Aí entram muitos jovens que vêm de canais do submundo da internet e começa a guerra memética, é criado o Breitbart, e isso tudo resulta depois na eleição do Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Antes disso, eles também ajudaram, a alt-right ajudou o Brexit, né? Lá no Reino Unido. Ajudou o Brexit, inclusive criando perfis falsos para fingir que era local, né? Pró-Brexit é muito louco, porque assim, é uma rede grande de desinformação e de narrativas. Então, tem os memes, a guerra memética, o trolling, o assédio, tudo isso faz parte da direita alternativa. E ligam diretamente Trump ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo ele foi todo formado em cima disso, com esses métodos, com esses conceitos, tá? Copiados lá da direita da alt-right americana. E eu provo isso no meu livro. Então, um dos principais, o Felipe G. Martins, que é assessor da presidência para assuntos internacionais, ele era um fã do Steve Bannon, do Andrew Breitbart, e trazia tudo isso, muitos outros influenciadores, né, traziam todo esse lixo para cá e colocavam para as pessoas aqui, as pessoas foram se radicalizando dentro dessa bolha, né? Uhum. E aí isso chegou e desembocou em Bolsonaro. Agora, assim, Bolsonaro, ele é burro, né, de certa forma. É inteligente, mas também é burro. Inteligente por quê? Porque ele conseguiu, de certa forma, que se fosse... Ele foi na onda da criação, da mitificação do nome dele, né? Que aconteceu dentro das redes. Então, os Olavetes começaram a mitificar o nome dele, houve um processo de mitificação, e ele surfou bem na onda, né? Ele politicamente incorreto, aquele que fala tudo, né? Populista, que sempre antagoniza a sociedade, nós e eles, etc. E ele conseguiu ser eleito, esse pessoal conseguiu ser eleito, mesmo sem tempo de TV, mesmo sem coligação ampla, né? Então, de certa forma, foi um feito, né? Não pode, a gente não pode achar que são burros, né? Claro que não. E 30 anos de Câmara também, né? Macaco velho. Sim. De Congresso. Já o Trump, não. O Trump veio de fora, mas o Trump, ele sempre foi um troll, né? Sempre foi um troll. E sempre foi cachorrinho da Rússia, né? O Trump. De Putin. Então, sempre teve, inclusive os negócios dele antes dele chegar à presidência eram quase todos ligados a oligarcas russos. Então, o Trump, ele surge, ele embala a onda da revolta populista desses paleocons e da direita alternativa, ele vira o símbolo principal, né, nessa direita,
E aqui no Brasil é o Bolsonaro que vira esse avatar para essa alt-right brasileira também. Então, eles têm semelhanças, o Bolsonaro tenta se inspirar ao máximo nele, claro, e assim, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, que são ambos iliberais, tá? Ambos, nenhum dos dois respeita ou deseja democracia liberal. Todos os dois desejam regimes autocráticos, centralizados no executivo, sem o devido respeito aos princípios liberais. Tanto Putin, quanto Bolsonaro, quanto Trump, quanto Boris Johnson. Boris Johnson, no Reino Unido, ele ainda é assim, menos radical, porque lá é parlamentarismo, né, e monarquia parlamentarista. Então, existe ali toda a pressão do próprio parlamento, né, que aí consegue cercear um pouco esses ímpetos populistas que ele tem. O Boris Johnson é populista de direita radical, né, ele não é um conservador convencional, ou seja, não é um conservador liberal, digamos assim. Então, nós temos aí o Orbán, também, que está dentro dessa mesma linhagem de iliberais, tá? De extrema-direita. Tem o Duda, na Polônia, a mesma coisa. Então, na verdade, a gente tem uma ascensão, é uma quarta onda, né? Da extrema-direita, de líderes. E todos eles têm semelhanças. Todos eles têm semelhanças. E vai ser complicado no futuro. Quanto mais agora, né, que a gente está vendo aí a Putin invadindo a Ucrânia, e bem, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Certo, é verdade. E Trump e Bolsonaro apoiando Putin, o que é esperado. Inclusive, no meu livro eu menciono, o meu livro é de 2021, eu escrevi em 2020, final de 2020. Eu menciono no meu livro que Putin financia movimentos de extrema esquerda e extrema direita no Ocidente. Todo movimento que for rejeita a ordem de democracia liberal do Ocidente, há financiamento ou investimento da Rússia para mobilizar esses movimentos, porque o intuito são democracias iliberais ou regimes autocráticos. Entendi. Eu falo, e agora todo mundo está vendo que Bolsonaro apoia Putin. E agora, quais são os sintomas do populismo e como que um líder deve agir corretamente? Bem, o populismo, ele na verdade ele não é uma ideologia, né? Tanto que a gente pode ter o populismo tanto de esquerda quanto de direita, ou até de centro, né? Pode ter populistas. Porque o populismo é uma forma de se fazer governo, né? Aquela forma é mais retórica do que propriamente ações. Né? O populista, ele antagoniza a sociedade entre um líder, que é o verdadeiro representante do povo, e uma suposta elite malvada. Essa elite pode ser uma elite financeira, pode ser uma elite racial, pode ser uma elite religiosa, né? Então, ele está sempre antagonizando a população em dois polos, né, antagônicos. Geralmente é nativista, geralmente é nacionalista, né, e autoritário também. Alguns populistas chegam a respeitar um pouco mais o pluralismo, né, assim. Alguns podem respeitar, por exemplo, os direitos humanos de minorias. Outros não, a maioria não respeita, tá? Mas alguns podem respeitar, mas, no entanto, são populistas. O que é importante a gente deixar claro é que o populismo não tem a ver com políticas sociais, não tem a ver com políticas econômicas sociais, de auxílio social. Auxílio social é assistência social, política de assistência social. O populismo é forma de governo, de retórica. Também não é algo ligado à ideologia, é a antagonização do líder soberano, que é o único representante daquele povo, né, esse bloco contra uma elite supostamente malvada, né, um ente, um bode expiatório. Então, isso é populismo. Agora, um bom governante, o que é bom governante? Um não populista. Porque o não populista, ele tenta governar para todos sem antagonizar a sociedade, né? Sem polarizar e sem radicalizar. E sempre pensando que existe a diversidade, e a diversidade é bem-vinda, não blocos homogêneos, claro. E existe também a necessidade de políticas públicas assistenciais,
né? A gente não pode só pensar em fazer um governo sem nenhum tipo de política assistencial, especialmente num país pobre como o nosso, e com tanta desigualdade econômica, né, e social. Então, um bom governante é aquele que é sensato, que é moderado, obviamente, né, que respeita os princípios liberais, né, separação de poderes, imprensa livre, respeita as minorias, respeita a dignidade humana, Estado democrático de direito. Esses são os pontos principais. Entrou dentro desses pontos, é um ótimo governante. Não precisa nem fazer pirueta, nada disso. Certo. Onde a gente encontra o seu livro? O meu livro, por enquanto, encontra num site que eu criei, loja virtual, não, Tempestade Ideológica, loja virtual nuvem.com.br, se eu não me engano. Mas é loja virtual nuvem, Tempestade Ideológica, isso você pode colocar que encontra lá. Talvez, pode ser que já esteja na Amazon quando for ao ar a entrevista. Né? Eu coloquei na Amazon, mas a Amazon para mim é complicada, porque além deles ficarem com valor alto do valor do livro, e o meu livro é independente, eu pago por ele, eu moro muito distante do correio, e cada ida minha ao correio eu tenho um custo alto de R$ 40, mais ou menos, R$ 50. Então, e a Amazon, você precisa, quando você vende um livro, você tem até 24 horas para você entregar, para você postar. Então, se eu saio daqui para postar um livro só, para mim não compensa. Eu estou pagando para vender esse livro. Então, a Amazon não é negócio para mim, de jeito nenhum. Eu sairia mais no prejuízo do que eu já ando no prejuízo. Mas o livro tem uma versão e-book, tem uma versão física. É um livro que traz muitas coisas, muita bibliografia, são 200 referências bibliográficas, eu estudei bastante, e muita gente que tem lido, os feedbacks são muito bons, a maioria de feedbacks muito positivos, e a maioria está conseguindo entender o bolsonarismo e a extrema-direita com um olhar mais centrado e mais amplo, né, assim, com mais clareza, certos comportamentos, certos discursos, certos métodos que eles utilizam. Então, eles conseguem, agora mesmo nessa questão de Putin, o apoio que a direita americana, a far-right americana, a extrema-direita americana e a direita radical americana tem dado ao Putin, né, o próprio Trump, as pessoas que leram o livro entendem que isso era o esperado, não ficam confusas, né? Porque lá eu explico o que está por trás desse apoio, dessas ligações, dessas semelhanças que existem entre Putin e Trump, entre Putin e Bolsonaro, por exemplo. Então, é um livro que tem também uma iconografia, tem um capítulo só com iconografia, com símbolos que a extrema-direita utiliza, para que as pessoas saibam reconhecer e denunciar, né? Porque eles cooptam muitos símbolos para não serem facilmente identificáveis, né? E poderem ampliar a pauta deles. Então, tem isso, tem um capítulo só sobre populismo, eu falo sobre o olavismo também, explico sobre a extrema-direita, né, os conceitos, direita radical, a alt-right, a direita alternativa, e tem um capítulo sobre radicalização, e tem um capítulo que é o maior deles, que é sobre as teorias conspiratórias. Quando o pessoal aqui ainda não falava sobre as teorias conspiratórias, já estava no meu livro. Né, que aí tem um QAnon, tem marxismo cultural, globalismo, nova ordem mundial, tudo isso está lá, tudo explicadinho de onde veio, né, quem viralizou, quem criou essas teorias, quais são os antecedentes, as raízes. Tenho também, eu falo também sobre um ponto, viu, Solano, que é pouco conhecido, que é o terrorismo doméstico, né, de extrema-direita, e as pessoas não faziam ideia de que a maior ameaça doméstica hoje nos países ocidentais é o extremismo, o terrorismo doméstico de extrema-direita e não o extremismo islâmico, como todo mundo tem no inconsciente, por causa depois do 11 de setembro, né? Então, eu falo muito do terrorismo, né, da radicalização que pode levar até ao extremismo violento, ideologicamente motivado, e as teorias conspiratórias, que muitos desses casos, desses atentados, partem da radicalização depois que a pessoa começa a ter crenças nas teorias conspiratórias. É um livro interessante, já estou fazendo outro. Tá certo. E agora uma curiosidade é sobre a figura do ex-juiz Sérgio Moro. O que você vê nele? Bem,
Eu lá no começo, quando começou a Lava Jato, eu era, claro, a favor, até porque eu sempre fui contra o PT, né? Sempre fui antipetista. Hum, Eu nunca votei no PT. Talvez eu vote esse ano. Será a primeira vez, inclusive. hum, E lá no começo eu achei fantástico, né? Porque assim, a gente já vinha desde o mensalão e nunca nenhum caso chegava, a gente se conseguia chegar até o PT, né? Ou não só o PT, mas todos os outros partidos que roubam, que se locupletam com dinheiro público. Para a população, principalmente assim, a gente que é classe média baixa, isso é muito dá indignação, né? Dá indignação. A gente saber que você trabalha todo dia e tal, aí ganha ali 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, 3 salários mínimos, enquanto tem aquele político que já ganha 30 mil, vai lá e rouba também, né? O dinheiro público faz esquemas e tal de corrupção. Então, é preciso entender isso, que é para a população alguém que está disposto a combater a corrupção, ou prender, ou julgar, né? Políticos corruptos, isso realmente afeta a população, né? E a população vai apoiar, qualquer população vai apoiar algo desse tipo. Só que, depois que eu comecei a estudar sobre a extrema-direita e que eu fiz uma retrospectiva, né, e comecei a entender melhor também certos comportamentos, certos movimentos que aconteceram, sem dúvida, em determinados momentos, o Sérgio Moro ultrapassou demais a linha, né? uhum, Que ele deveria se manter como juiz, né? Imparcial, e não se manteve. E agora o que me chamou muita atenção foi quando surgiu aquele pacote anticorrupção hum, do pessoal ligado ao Danton e tal, do Ministério Público, porque tinha alguns itens ali que eu já achava que ultrapassava demais a linha, hum. né? Como, por exemplo, suspender habeas corpus, né? Tinha isso nesse pacote anticorrupção. E eu achei aquilo um absurdo, né? E tanto que nenhuma dessas manifestações pelo impeachment tinha gente pegando assinatura e eu não assinei, porque eu fui contra aquele pacote anticorrupção. Hum. Mas aí, quando o Moro aceitou o convite para o governo Bolsonaro, tudo ficou bem esquisito, né? Porque como é que você é um juiz? Como que você é um juiz que julga, condena, prende, entendeu? Um candidato fortíssimo, né? A ganhar a eleição. Aí tem a eleição, aí o opositor ganha, aí depois você vai trabalhar no governo do opositor. Aquilo pegou bastante mal, né? E larga a magistratura. Ainda tem isso. Porque para uma pessoa largar a magistratura, né, deveria estar pensando em que seria compensatório. Obviamente que ninguém vai largar um emprego público vitalício como a magistratura, né? Aqui não. Mas quando ele lançou o pacote anticrime, aí realmente eu fiquei ainda mais preocupada, porque no pacote anticrime tinha também pontos que vão totalmente contra o que eu acredito, como, por exemplo, o excludente de licitude, Hum, né? Isso realmente ali, para mim, passou de todos os limites. Aquela ampliação na legítima defesa, né, de você estar sob forte emoção, etc., é muito subjetivo. E não concordei também. E também, assim, eu já sabia lá em 2019 ainda, Solano, que o Bolsonaro ia fritar o Moro, cedo ou tarde. Porque eu já estudava sobre isso, né, já previa certos comportamentos e tal desse pessoal. E eu sabia que em um momento ou outro iria ter esse conflito, esse atrito, e que ele seria colocado na frigideira. E não deu outra, né? Depois. Só que até ele ser colocado na frigideira, ele apoiou muitas atitudes autocráticas, com sinais claríssimos autocráticos do Bolsonaro, uhum. né? Muitas, certo? Tratamento com a imprensa, muitas coisas. Então, é, é um candidato que eu coloco dentro do espectro de direita radical. Hum. Não tem meu voto sobre nenhuma hipótese, tá? O Sérgio Moro, nenhuma hipótese de votar nele. E ainda é auxiliado por grupos que eu também coloco dentro da direita radical, como o Movimento Brasil Livre. Então, se esse grupo chega a ter influência, se Moro ganha e esse grupo tem influência sobre o governo, talvez a gente tenha um panorama de governo pior
do que os Olavetes no governo Bolsonaro. Você falou que pode votar no PT, aí me surgiu uma outra pergunta. Quem é de direita e apoia o Moro fala que Lula e Bolsonaro precisam um do outro para poder se fortalecendo, porque a cada coisa errada que o Bolsonaro faz, as pessoas lembram do governo do Lula, que teve pontos muito bons. E quando o Lula fala alguma coisa como regulação dos meios de comunicação, aí a turma pensa em votar no Bolsonaro porque Bolsonaro vive dizendo que defende a liberdade. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que as pessoas, elas são mal informadas em muitos assuntos, né? Por exemplo, a regulação, e há muita manipulação, obviamente, porque nenhum dos dois aí são santos, né? Nenhum PT, nenhum bolsonarismo. Só que existe um abismo de distância entre o Lula e o Bolsonaro, tá? E nesse abismo nós temos 650 mil mortes, tá? Que diferem um do outro. Isso aí é o primeiro ponto. Se fosse um governo do Lula, eu duvido muito que nós teríamos toda o espetáculo grotesco que nós tivemos com o governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Tenho certeza que não. E tenho certeza que não, vou até explicar aqui por que eu tenho essa certeza. Porque Bolsonaro é de extrema-direita e toda a mentalidade dele é baseada em teorias conspiratórias. Tá? E essas teorias conspiratórias, essa crença de que existe o globalismo, que existe uma elite globalista que quer comandar e escravizar as populações, e essa rejeição às agências supranacionais, como a Organização Mundial de Saúde, tudo isso influiu no comportamento dele, quando ele não aceitava sugestões da Organização Mundial de Saúde, quando ele não aceitava as medidas para a prevenção de quarentena, etc., para o uso de máscara, né? Então, até mesmo na questão das vacinas, tudo isso é porque ele tem esse sistema de crenças, tá? E o Lula não tem esse sistema de crenças. Então, daí a gente tem uma diferença brutal entre os dois. Lula não é um extremista de esquerda, não é. E agora, sobre a questão da regulação da mídia, esse é um debate que cedo ou tarde vai ter que ser feito no Brasil. Tá? Cedo ou tarde. Por que eu falo isso? Eu espero que seja cedo e que seja um debate bem feito, sem polarização, sem mentiras de ambos os lados, porque nós temos a internet hoje e as plataformas, elas atuam tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Hoje, o índice de radicalização online é altíssimo. A maior parte se radicaliza online. A maior parte das pessoas que se tornam radicais é online. E essas plataformas, elas não respondem às leis locais do país. Só quando um país leva adiante uma lei de regulamentação. Por exemplo, a Alemanha. Tá? A Alemanha tem a melhor lei de regulamentação de plataformas, tá? Digitais, que é a lei NetzDG. Nessa lei é o seguinte, por exemplo, se você posta um conteúdo claramente ilegal, você é um produtor de conteúdo, certo? Certo. Você posta um conteúdo claramente ilegal no YouTube. Se a plataforma tiver mais de 2 milhões de usuários, a lei da Alemanha diz o seguinte: a plataforma tem 24 horas para retirar esse conteúdo do ar. Se ela não retirar, a plataforma vai ser multada em até 50 milhões de euros. Quem faz a denúncia é o usuário, tá? Então a plataforma tira em 24 horas. Se não tirar, a plataforma é multada. O produtor de conteúdo, ele tem 2 semanas para pedir a revisão daquele caso, e aí, se ele quiser, ele pode entrar na justiça, e a justiça entra também. Mas o que eu quero chegar nesse ponto? A plataforma, ela está submetida às leis do país. Dessa forma, o produtor de conteúdo, ele não é o primeiro alvo, tá, da lei. Tá. Ele não é o primeiro alvo. Quem tem a responsabilidade primeiro é a plataforma. Sim. Porque, veja, a plataforma, ela continua ganhando com conteúdo ilegal. Quando ela só tira o produtor de conteúdo, quando ela só tira, depois que já teve todo o barulho, eu vou dar um caso aqui para a gente trazer para o Brasil, né? Como, por exemplo, com o Monark. Sim, sim.
era para o YouTube já ter tirado. Não era para o Monark ter tirado, o Flow ter tirado o conteúdo. Se fosse aqui no Brasil, o próprio YouTube teria tirado o conteúdo e o produtor de conteúdo ficaria até mais coberto, porque aí a plataforma que vai ter que enfrentar, caso não tirasse, a penalidade da lei, certo? Então, é um debate que vai precisar acontecer, cedo ou tarde, aqui no Brasil. E que se for acontecer, claro que a gente tem que tomar todo o cuidado para os limites da liberdade de expressão, né? Assim, para não avançar contra a liberdade de expressão. Esse é o ponto mais, em qualquer país, tá? Essa discussão acaba chegando nesse ponto nevrálgico, né? Uhum. De até que ponto não é você inferir demais na liberdade de expressão. Agora, a Alemanha é um case de sucesso, né? Porque a Alemanha tem, historicamente, um passado que foi de extrema brutalidade, né? Ah, Com extremismo. A Alemanha faz hoje o melhor programa de prevenção ao extremismo do mundo, hum. né? Eles têm um programa de prevenção à radicalização e de extremismo do mundo, inclusive com um manual de 750 páginas, que foi lançado agora no final do ano. Mais de 2 bilhões de euros investidos só na prevenção do extremismo, só para você ter uma ideia, entendeu? Entendi. E lá a lei está funcionando. E a lei de lá serve de exemplo para muitos outros países. A lei do Reino Unido também é interessante, né? Mas aí precisa ver a participação da sociedade civil também. Né? As pessoas precisam aprender sobre o que acontece nesse mundo digital, como que as plataformas também ganham muito dinheiro com a polarização, com a radicalização. Você quer ver um exemplo? Sim. O movimento anti-vax. Hum. O movimento anti-vax, ele era um movimento marginal, né, até a pandemia. Claro que a pandemia deu o caminho aberto para esse movimento ascender de novo, né? Porque ele começou ali nos anos 90, mais ou menos assim, com força nos Estados Unidos, e depois ele arrefeceu, e agora que a pandemia voltou de novo. Hum. São 12 principais produtores de conteúdo anti-vax nas redes, tá? Lá nos Estados Unidos. Eles movimentam quase 100 milhões de dólares. Mas sabe quanto que as plataformas ganham com as interações que eles têm? Não. Mais de 2 bilhões. Nossa. Porque cada usuário tem um preço. Quando você segue alguém que tem muita. Cada usuário tem um preço, tem um valor de publicidade, de alcance e tal. Então, tem um preço assim, tem um preço para a plataforma, entendeu? Uhum. Para essa plataforma. Cada pessoa que está ali, cada seguidor é um preço. Eles ganham. Então, só com as interações, isso já gera 2 bilhões de dólares de receita. Ou seja, a radicalização e a polarização enriquece as plataformas. Então, se não houver lei para a gente conseguir regular, pelo menos que as plataformas fiquem dentro da jurisdição do país, né, e que façam a sua parte, obviamente, né, porque ninguém quer a radicalização, nem que o extremismo chegue na nossa vida, Claro que não. no nosso cotidiano. Então, é um debate que vai precisar acontecer, né? Só que dentro desse, como já se criou um monstro de 7 cabeças em torno da expressão regulação, aí todo mundo já fica com medo. Agora, com o PT, sempre é a gente bom também ficar com a orelha em pé, né? Porque se deixar, a gente tem que deixar sempre assim, um pé atrás e outro na frente, entendeu? Porque se deixar também acontece algo, como por exemplo aconteceu, vou dar o exemplo mais óbvio, né? Na Sim. Venezuela, onde a imprensa foi completamente asfixiada, né? Sim. Então a gente tem sempre que ficar ligado, né? E o pessoal tem que parar de idolatrar político. Com certeza. Esse é o principal ponto. Michele, eu vou para a penúltima pergunta, antes da pergunta final. Eu quero que você me fale sobre 2 líderes conservadores que o mundo teve, se eles foram positivos ou negativos. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Ah, tá. Eu pensei que você fosse falar até que eu achei um muito positivo, que foi o Adenauer, né, da Alemanha, mas tudo bem. Que para mim foi um dos mais positivos, que foi o que conseguiu reconstruir, é, é, não exatamente reconstruir, mas assim, ele conseguiu fazer um cordão sanitário com os nazistas, né? Tirar os neonazistas e o extremismo de direita do partido
conservador alemão e criou a CDU, né, que é o partido da Merkel hoje. Então, para mim, ele foi um dos principais conservadores da história, assim, como líder político. A Margaret Thatcher, eu gosto dela, apesar de eu ter, eu acho ela fantástica, na verdade, apesar de eu ter também poréns, claro, né, Uhum. algumas decisões não concordo, né, mas eu acho fantástica a visão dela. E o Reagan também eu achei um bom governante, apesar de ele ter ali, nas questões raciais, principalmente, ele ter todo o ranço ainda dos racistas, né, do Sul, então, dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, ligado às questões raciais, ele foi péssimo, em outros pontos eu acho que ele foi excelente, né, principalmente política externa e algumas políticas econômicas. Agora, eu não sou muito de idolatrar ninguém, não, sabe? Ah, não, não. Eu E sou meio qual que é assim o no... iconoclasta. E como que é o nome novamente do líder que você falou que você acha que é um bom? Adenauer, Ah, Adenauer, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Ele você considera o Isso. melhor líder que, pela pergunta que eu fiz? Conservador, sim, sim, Ah, sem tá. dúvida. No geral. Até porque, não, conservador, líder mesmo, assim, que eu considero sensacional e que eu tenho pouquíssimos poréns, é a Angela Merkel, Hum, tá? A ex-primeira da Alemanha. Para mim, ela é fantástica. sim, Fez um trabalho fantástico. Então, se fosse assim, exemplo e tal, meu sonho. Aqui no Brasil, uma Merkel. tá certo. Tá bom. Seria ela, sem dúvida. Então essa é a sua resposta. Isso. Então Seria, sem dúvida nenhuma. Sou totalmente Team Merkel. tá certo, então. Olha, Michele, foi um prazer conversar com você. Pena que você está com esse problema que não dá para ver você. Eu gostaria muito de ver você, mas está valendo, tá certo? Tá valendo, né? Você sabe, Solano, que eu prefiro mil vezes o podcast do que eu fico bem mais à vontade para falar. Não sei por quê. Eu fico mais à vontade. Eu não sou muito de vídeo, né? Mas aí eu tô com esse problema sem câmera Ah, e o áudio aqui fica perfeito, tá perfeito. né? Fica perfeito. É porque eu tenho um microfone certinho aqui para o computador. Mas foi ótimo o papo, né? A entrevista. Foi, Tomara que o pessoal goste, que seus ouvintes gostem também, você tenha gostado. Precisando gostei. mais uma vez, você me avisa. Já comprou o livro? Vou ter que comprar, ainda não comprei. Tem que comprar. Tá certo. Vou Tem ter que comprar o muito. livro. Hã? Sim, porque eu também quero saber muita coisa que ainda sou leigo ainda. Estou descobrindo E com agora. livro, é isso. E com livro você consegue ter um panorama bem abrangente, viu? Tá certo. Não é porque eu escrevi, não. Tá bom. Mas tá bom então. Muito obrigado. De nada, Solano. Um beijo. Obrigado. E até o próximo Sábado Vlog. Tchau.